aqui, pessoal. Boa noite oficialmente. Então, qual que é a ideia, né? Nós vamos fazer um controle de gastos que basicamente ele vai usar tabela dinâmica e gráfico dinâmico e segmentação de dados. Só que nós precisamos criar a base, né? Então, inicialmente nós vamos definir os campos dessa base. Eu apenas fiz uma sugestão, tá? E aí, quando vocês forem construir algo dessa forma, na verdade, vocês vão começar do final, vocês não vão começar do início. Você tem que pensar como é que você quer ver os seus gastos, nesse caso aí, né? Então, aí você tem algumas perguntas que você precisa responder. Perguntas do tipo: a sua análise, né? Seu acompanhamento, é como vocês chamarem. Será por ano, por mês, por semana, por dia? Você tem que definir, tá? O que você tem que ter como princípio? Existe algo em análise de dados que chama-se granularidade. Vou pegar aqui, ó. Granularidade. Isso vem da onde? Vem de grão, tá? De tamanho. O grão é o tamanho. Então, um exemplo. Se você quer ver a sua informação por mês, você vai lá e falar, quero ver por mês. Beleza. E você consegue, começa a registrar todas as suas informações por mês, e depois você mudar e falar assim, não, eu queria ver por semana, não tem como você fazer isso. Porque você consegue ir de um grão menor para um grão maior. Isso você consegue fazer. Agora, de um grão maior gerar um grão menor, você não consegue. Esse é o conceito de granularidade. E aí eu vejo muitas pessoas fazendo controle de gastos, ele tem uma abinha que chama janeiro, outra aba que chama fevereiro, outra aba que chama março, e vai. Aí o arquivo dele tem 12 abas. Aí ele quer saber o quanto que ele gastou no ano, ele vai lá e faz uma 13ª aba, fazendo a soma de todas as anteriores, né? Até aí nenhum problema. O problema começa a se dar da seguinte forma: ele não gosta de uma fonte, né? Ele usava uma fonte X, quer mudar o tipo de fonte. Ele vai ter que mudar a fonte em 3 arquivos. Ele colocava negrito tal coisa. Vai negrito em 13 abinhas. Ele está colocando uma validação de dados. Ele vai mexer na validação de dados de 13 abinhas. E aí a manutenção disso começa a ficar um pouco trabalhosa, né? Aí você desiste de fazer algumas melhorias porque a manutenção está muito trabalhosa. Então, o que eu proponho mas eu não quero ver por dia. Mas pense o seguinte: não é interessante, talvez, você ter um controle e saber qual é o dia da semana que você mais está gastando? E aí, para ver se é fim de semana ou pode ser numa sexta-feira. Qual foi a semana que você mais gastou? Né? Qual foi o dia do mês que você mais teve gasto? Tá? Então, o ideal é a gente começar a granularidade por dia, até porque quando você, imagina que você fez uma compra e passou no débito ou no crédito. Você não tem um canhotinho? Aquele canhotinho vai ter o dia da compra. Então você vai lá e marca o dia da compra. Quantos de vocês não pegou um demonstrativo do banco e fala assim, nossa, o que eu comprei nesse dia? Né? E às vezes tem aquele processo que você faz um saque no sábado e no demonstrativo do banco só sai na segunda. Aí você fala, putz, fui clonado, porque segunda-feira eu não fui no banco. Você esquece, né, que naquele fim de semana você vai falar, segunda-feira eu no banco, eu não fui no banco segunda-feira não, gente. Acho que clonaram isso aqui. Então, o controle, quanto mais informações detalhadas ele tiver, melhor. Na hora de você fazer o resumo, na hora de você consolidar isso através dos cálculos, aí você pode abrir ou fechar da forma que você quer olhar. Mas o ideal é que sempre o registro seja da menor granularidade possível. Tá? E aí, às vezes, você tem que ver o custo também. Quero ver o quanto que eu gasto por hora. Então, você vai ter que cadastrar por hora, com data e hora. Tá? É mais nesse sentido. Então,
basicamente, o que vai compor o nosso acompanhamento aí de gastos? Seguinte, validação de dados, vai ter bastante, né? E aí, dependendo da complexidade, vai usar funções ou não. Nós teremos nomeações, poucas funções. Aí nós vamos entrar no conceito de tabela dinâmica, gráfico dinâmico e segmentação de dados. Legal? Então, o primeiro passo, eu queria escutar de vocês aí, para a gente fazer como se fosse o famoso toró de ideias, né? O brainstorm. O que vocês querem ver nesse controle? Ah, Rodrigo, trazendo, né, para a realidade, sei lá, acho que era mais montar uma coisa assim de redução mesmo, alguma coisa mais progressiva, né? Nesse sentido de ir reduzindo aos poucos, ao passar dos meses, dias, sei lá. Lembrando assim, que esse controle ele vai refletir o que você inserir nele, né? Uhum, Então, um exemplo. uhum. Hoje você sabe com que você gasta dinheiro? Sei. Você sabe para onde está indo a maior parte do seu dinheiro? Uhum. Você tem gasto com cartão de crédito? Tem. Você sabe o que você está gastando no cartão de crédito? Um exemplo, se eu perguntar, você gasta mais com alimentação ou com vestuário? Alimentação. Alimentação você gasta mais com compras de casa ou com almoço? Almoço, os lanches da vida. Você gasta muito com jantar? Aham. O jantar, quando você janta, você come muito lanche ou come um restaurante fora? Sabe qual que foi o lanche mais caro que você comprou, o jantar mais caro que você teve? Ah, tenho, porque você vai tendo noção aí pelo extrato, né? Dos lugares que você vai pagando, vai gastando, e você sabe onde Você foi já sabe parar. quanto que você tem comprometido no seu cartão de crédito da próxima fatura? Já porque eu vou fazendo esse. Eu tenho um controlezinho assim bem basicão, aí já dá para ir acompanhando um pouquinho. E aí, olhando esse controle, você consegue ver o que você pode cortar do cartão de crédito? Sim, lanches. Então, é mais nessa linha, né? Então, é o seguinte, ó. As categorias, elas vão depender do nível de detalhamento que vocês querem chegar, tá? O que é uma categoria? Então, vamos dizer assim, ó. No nível 1, eu coloco alimentação. Ou no nível 1, eu posso colocar o seguinte. Um gasto que foi comigo, né? Você pode pôr eu. No caso, você pode pôr um gasto que foi com o marido, né? Você e o marido, o namorado, namorada, o que for. Com a família, né? Ah, você sabe quando você está gastando com sua família, fica dando presente, vai ficar dando, né? Aqueles parentes que ficam pedindo. Eu, marido, família, ou até gasto com amigos, né? Aí no caso. Então isso aqui seria uma primeira categoria. Quando eu for para uma segunda categoria, qualquer um desses gastos, eu poderia ter o quê? Poderia ter alimentação, né? Poderia ter lazer, poderia ter moradia, saúde,
escola, no caso, né? Ou educação, melhor ainda, porque é um nível maior, educação. E aí nós vamos desmembrando isso. Então nós precisamos disso aqui, porque na hora de montar o gráfico, você vai montar um gráfico quanto que você gastou, tudo isso aqui depois vai virar informação, vai virar gráfico. Ah, quanto que eu gastei em moradia? Comigo, com o marido, com a família. Amigos normalmente não gastou moradia, né? Ah, saúde. Ah, dentro de saúde. Aí você pode ter lá dentista, né? Dentista ou algum médico convênio cobre. As mulheres podem ter a parte de estética, né? Saúde é estética. Para o homem não, para a mulher lógico que é. Mais do que um médico que vai ver o coração, né? Quem que é mais importante, o esteticista ou o cirurgião? Esteticista, ponto. Né? Depende, se for um cirurgião plástico, aí ele vai ficar mais importante que o esteticista. Verdade. Só um minutinho, peraí. Beleza? Uhum. Bom, então, vamos lá. Isso é só uma sugestão, tá, gente? Só uma sugestão. Aí eu preciso de vocês aí, porque aqui, ó. E aí como é que nós vamos estruturar, ó? O que vocês mais vão acessar é a abinha de registro. Toda a nossa movimentação histórica vai ser colocado aqui. A nossa segunda abinha de regras, aqui nós vamos colocar as validações, colocar alguma informação que tenha um critério ou não. Quando nós formos para a tabela dinâmica, aqui vai ser onde tudo vai ser somado, né? Vamos fazer várias tabelas dinâmicas. E, consequentemente, essas tabelas podem virar gráfico ou mesmo na forma de tabelas. E aí, essas tabelas, né, junto com os botõezinhos de seleção das informações, vão estar aqui nessa abinha chamada painel. Basicamente é isso. Esse conceito aqui é um conceito de fazer um dashboard. Então você tem numa aba os dados, na outra aba um resumo dos dados e numa terceira aba a visualização desses dados. Legal? Uhum. Bom. Legal. Então, aqui em regras, o que nós podemos fazer? Nós vamos identificar o que nós estamos fazendo para facilitar a nossa vida. Aí, aqui na célula 1, vou colocar categoria 1. Aí vocês vão falar, todos vocês só gastam o dinheiro de vocês com vocês ou vocês gastam com mais outras pessoas? Com outras pessoas. Tá. Só comigo, só. Só com você, Gustavão, tá? Não gasta nada com a mulher. Não, é meia tudo. Mas de vez em quando você compra um presentinho pra ela. Você não tem um sobrinho, nada, Não, a gente não compra nada pra ninguém. Caraca, mano. Nossos presentes são só... A gente não compra nada. Ah, de vez em quando a gente compra uma pizza, cada um paga uma vez e tal. Nada de presente. Mas vocês não têm sobrinho, nada? Eu tenho uma sobrinha, mas eu não dou presente, não. Gustavo. Que e a isso? sua namorada também? Não, minha namorada não... Ela não tem sobrinho, parente mora longe, então... Caraca, que sorte, hein? Caraca, puxa vida. Só esse final de semana eu comprei 4 presentes. Nossa, não compro criança. presente. Tem uns 6 meses que eu não compro presente. Foi o aniversário de uma criança, aí tinha mais dois irmãos e tinha um primo no aniversário. Tá, aí vamos pensar assim, ó. No caso do Gustavo, lembrando, gente, assim, esse controle vai ser de vocês, né? Vai ser de vocês. Então, no caso do Gustavo, ele vai colocar só tem ele, eu, pronto. Né? Aí os demais aí podem colocar, ó, um exemplo. Lembrando que a ordem que estiver aqui é a ordem que vai aparecer lá na seleção da informação, tá? Ó. Vou colocar vou colocar aqui. Acho uma coisa que pode ser pra família, é tipo Netflix.
Ah, você paga pra família? Sei lá. Não o Netflix. A Netflix eu roubo a senha dos outros, mas... Aí eu pago o Globoplay, por exemplo. A Globoplay, tipo, eu pago. É meio que um valor, sei lá, R$ 15. É pouco, mas é... Aí, esse coração aí tá se abrindo, tá vendo, gente? Não é tão pedra assim, ó. Tem família aí, Não. tem outras pessoas aí. Não, a gente compartilha as senhas, né? Tipo, eu tenho, é porque ninguém, se todo mundo fizesse isso, a gente podia economizar. Se a gente botar na ponta do lápis, botar, pô, imagina, paga Netflix, paga, sei lá, Amazon Prime, porra, quando a gente vê, a gente tá gastando milhões de reais com TV e a gente quase não usa, né? Então, se a gente pudesse na família, eu tento fazer isso na minha família, compartilhar senhas, né? Então, tipo, minha irmã paga o Netflix, eu pago o Globoplay, assim, entendeu? Entendi. Já me deu um trabalho pra editar esse vídeo depois, mas tudo bem. Ah, vou deixar engraçado o vídeo, pô, isso é bom. Vou colocar uma vozinha. Ah, Pessoal, vamos lá. Eu, família. Quem mais vocês sugerem aí? Amigos, né? Amigos. Essa... Inimigos também ou não? Não, inimigos Afilhado não é- Inimigos a gente pode botar despesa pro inimigo só. Acho que afilhados aí entraria em que categoria? Como que entraria? Depende. Mas se acho que você vai de quer, você. se você quer detalhar, você põe afiliados. Ó, aqui no meu caso eu botei eu, mãe, namorada e amigos. Tá ótimo. Legal. Aí nesse. Pode falar. Não, eu ia falar assim, na categoria 2 ele não poderia. Aí, no Famílias ele abrir mais, no caso, igual ele falou, afiliados. Até pode, mas por exemplo. E o eu? Ele vai repetir eu de novo. Uhum. Né? Porque Entendi. o ideal é que as categorias elas não fiquem vazias, né? Algumas vezes vai ter que repetir, tá? Bom, aí o primeiro ponto que eu quero chegar com vocês é o seguinte, ó. Na hora de trazer isso aqui para cá, ele vai vir aqui como uma validação de dados, tá? Ele vai vir com uma validação de dados. Aí um exemplo, para não ficar muito muito vago, a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu vou mostrar um recurso aqui para vocês que chama-se tabela. Uns chamam tabela de dados, outros chamam de tabela especial. Ele vai ser mais prático para nós fazermos assim, porque depois a gente precisa se preocupar com a tabela dinâmica, de ficar arrastando função. Então eu pedi para vocês selecionarem uma célula aqui. Qualquer uma? Aham. Deixa eu ver se ele vai deixar. Vai, beleza. Uma única célula. Vocês vão aqui na guia inserir. Uhum. Mas vocês vão clicar aqui, ó, em tabela. Tá? Tabela. Aí ele vai abrir uma tela. E aí você põe aqui, ó, que a tabela tem cabeçalho. Porque, na verdade, a gente só tem um cabeçalho nesse momento. Tem um cabeçalho. Vocês vão dar um OK. Pronto. A tabela foi feita. Tá? O que que isso faz? Um exemplo. Se eu colocar uma data aqui, ó, um exemplo. Tive um gasto no dia 10 no dia 4 do 10. Beleza. Então, todos os meus resumos de dados, ele só vai enxergar essa primeira linha. Agora, se eu colocar uma segunda informação aqui, ó, 5 do 10, note que automaticamente, ó, o Excel já entendeu que eu tenho uma nova informação, ó. Tá vendo? Tive outra despesa no dia 5 do 10. Olha lá, ó. Conforme eu vou inserindo informações uma embaixo, eu não posso pular a linha. Ele já entra. Uhum. Então isso aqui gera diversos benefícios. Entre eles, a tabela dinâmica, se você começar a inserir dados, ela automaticamente enxerga essa inserção de novos dados. Eu não preciso ficar mexendo na fonte, né? Não precisa, você nunca mais mexe na fonte. Tá? Perfeito. Bom, beleza. Aí, a gente vamos simular aqui sem nenhuma regra ainda. Aí vocês vão sentindo e vão definindo quais serão as necessidades, ó. Então, 5 do 10. Aí, descrição. A descrição aqui, sei lá, fui no mercado.
É mercado, fazer compra, tá? Bom, aqui em tipo, qual que seria a sugestão? Nós poderíamos colocar duas coisas só aqui. Seria receita ou despesa. Por quê? Lá na frente eu estou imaginando em fazer um gráfico, né? Um gráfico mês a mês. Eu posso fazer um gráfico assim, ó. Ou eu faço um gráfico com as colunas, né? Então aqui gastei mais, gastei menos. Pode ser feito um gráfico assim. E aí nesse gráfico vai ter assim, ó. Ah, pode ser assim, ó. Tá vendo? Esse mês aqui, ó, as despesas quase consumiram todos os meus recursos. Aqui eu gastei pouco. E aí ele vai ser um gráfico que ele pode, na mesma torre, vai representar a receita e a despesa. Aí é como se fosse um copo d'água que ele está sendo consumido, né? Então você tem um copo. Se transbordar esse copo é porque você gastou demais. Essa é uma ideia. Uma segunda ideia seria fazer isso aqui, ó. Eu tenho um gráfico, aí eu faço, né? Tem os meses aqui embaixo. Mês 1, tá? Bonitinho, janeiro, pum, pum. Aí eu faço aqui, ó. Faço uma linha da despesa, né? Ó, tal, tá. Pô, esse mês aqui o negócio desgringolou. Aí esse mês tomei a bronca, diminuir. Pode ser um gráfico assim. E aí também vem o quê? Vem a linha da receita, né? A receita tava assim, ó. Aí a receita ficou aqui e tal. A receita normalmente é quase linear, né? Se você não tiver uma renda fora o salário, ela vai ser linear. Aí você saiu de férias, aí sua receita aumentou, né? Por isso que você gastou mais, você comprou uma viagem e tal. E a receita vai assim, né? Tal, e aqui você gastou mais. Essa lacuna aqui, ó, que se forma, nada mais é do que o seu saldo, né? Aqui vai ser o seu saldo, ó. E aí se aqui, ó, você consumiu mais aqui, ó, aqui você vai estar com o quê? Saldo negativo. São sugestões. Então, assim, se eu não colocar o tipo, receita ou despesa, eu vou fazer só de despesa, mas e o saldo? O ideal é eu ter o saldo da conta, né? Uhum. Legal? Então, esse daqui, ó, tipo, nós temos duas opções. Tudo aquilo que é de validação de dados, nós podemos colocar lá na regra tudo, tudo. Independente se a validação é uma validação simples ou complexa. Ou aquelas que são simples, a gente coloca aqui. Tá? Então, o que seria simples? Ó, vocês lembram da aula de validação de dados? Já esqueceram? Sim, sabemos. Então, aqui, ó, guia dados, validação de dados, e vou falar, ó, aqui eu vou pôr uma lista, tá? O que vai entrar aqui? Receita, ponto e vírgula, despesa. Colocaram? Sim. Aí a hora que eu der um ok aqui, ó, eu vou ter receita e despesa, tá vendo? Ó? Ah, mercado, foi fazer compra. Isso aqui é o quê? Mercado. Quantidade de parcelas. Aqui, teoricamente, poderia ser um campo livre, né? Então, exemplo, se eu fui lá e comprei à vista, uma vez. Se eu fui lá e comprei parcelado em 3 vezes, 3 vezes. Aí o número da parcela, aí vai ser uma de 2, 2 de 2 e 3 de 2. Só que aqui eu tô com um problema, tá vendo? Porque eu coloquei a parcela e automaticamente o Excel subentendeu que eu queria colocar uma data. Como é que funciona no Excel? Ó? Se eu colocar o mês e o dia e o mês e não preencher o ano, automaticamente o Excel preenche com o quê? Com o ano vigente. Tá? Aí o que eu vou ser obrigado a fazer? Vou ser obrigado a vir aqui, ó, e formatar essas células para texto.
Ó, eu vou selecionar essas células, né? Selecionei, vim aqui na página inicial, depois eu vim aqui na parte de formatos, ó, cliquei aqui e vou falar para ele, eu quero o formato texto. Porque o formato texto eu vou poder colocar 1/2. Mudaram aí para texto? Uhum. Então aqui, ó, 1/2, agora fica, ó, 2/2, 3/2. Ele já fica. Certo. Bom, então, ó, fui lá no dia 4, né, ó, fiz essa compra. Essa aqui seria a minha ideia inicial, ó. Repetir as datas, né, porque foram 3 parcelas. Aqui eu tenho o controle da parcela 1, a parcela 2 e a parcela 3. O valor aqui é o valor total da compra. Esse campo aqui, ele não vai ser usado para somar os valores. Ele só vai ser usado para o seguinte, ó. Se aqui eu tiver em 3 vezes, eu vou ter uma outra coluna bonitinha lá no fim, que vai pegar esse total e vai dividir automaticamente pela quantidade de parcelas. Aí, Rodrigo, só um ponto aí que no número da parcela tem que ser 1/3, né? Verdade, Tu botou verdade. 3. Isso. 1/3, 2/3 e 3/3. Tá? Aí o valor total aqui, vamos lá, gastou R$1.000. Ó, se ele comprou em 3 vezes, não foi no dinheiro, né? Poderia ser no cheque, talvez? Poderia. Aqui, ó, eu tenho a data de vencimento. A data de vencimento, teoricamente, tem que ser que aquele pagou como cartão, né? Na opinião de vocês, forma de pagamento tem que vir antes da data de vencimento ou não? Não. O vencimento tem que vir antes. Então aqui, ó, vamos dizer, você tem cartão, Gustavo, de crédito? Tem, infelizmente. Mas tem. Vence que dia? Sua fatura? Dia 5. Então aqui, ó, a primeira parcela vai ser 5/11, depois 5/12, depois 5/1 de 2021. Uhum. Tá? Forma de pagamento. Quais as formas de pagamento que vocês poderiam ter? Listem aí. Dinheiro, né? Cartão. Cartão do quê? Crédito ou débito? Pode ser os dois, né? Cartão de débito, cartão de crédito. Você tem conta em mais de um banco? Não. Eu tenho. É importante para você saber qual banco você pagou? Sim. Porque aí no caso, ó, dinheiro é dinheiro, beleza. O débito, poderia pôr assim, ó, débito, e depois colocaria aqui o número da agência. E o número da conta, sei lá, alguma coisa assim para identificar, né? Ou se você tem assim, Pode ó, ter o nome do banco, né? Bradesco, É. Sim. ponto, né? E aí você tem Itaú, seria também débito, você vai lá e vai cadastrar. Itaú. Ah, se você tiver cartão, então você tem lá cartão Visa, você tem cartão Master, cartão do Magazine Luiza. Notem que essas opções aqui de forma de pagamento, a chance delas serem alteradas, inseridas novas formas, é bem maior do que aquele que é só receita ou despesa. Então, esse daqui já não dá mais para eu criar aquele mecanismo de preencher direto na validação. Esse daqui nós vamos ter que ir lá no regras, tá? Então, vocês vão vir aqui agora em regras, tá? Então, assim, a gente criou categoria 1, vou pular aqui, ó, sempre identificando, ó, na coluna F, ó, forma de pagamento. Aí coloquei aqui, ó, dinheiro,
débito. Eu vou colocando o que eu tenho, tá? Débito. Uhum. Bradesco, PF, e tem o débito. Bradesco, PJ. E eu tenho cartão Visa. Também tenho o cartão. Na verdade, aqui eu coloco assim, ó, cartão pretinho. E aqui é cartão Porto. Porto Seguro. Aí qual que é o desafio? Se amanhã eu colocar novas informações aqui, eu quero que o Excel entenda. Qual que é a função que cresce? Só que cresce. Vocês lembram? Funções de busca, qual que vocês lembram? Ah, tem um monte. Então, fala aí. Pode ver. PROC V não cresce automático, tá fora. Que cresce automático. Que ela trabalha dinâmico. Se entrar mais dados, ela lê. Se entrar menos dados, ela não lê. Ela também, ela recua, né? Desloque. Tem desloque e tem a endereço. Tá? Então aqui, nós vamos fazer o quê? Vamos usar a função desloque. Lembrando que a desloque tem 5 argumentos. Tem o ref, o lins, o calls, altura e largura. A nossa largura vai ser um só, porque a gente só vai ter um intervalo na vertical, tá? Então, nossa ideia inicial é o seguinte, ó. Nós vamos referenciar essa célula. O que vai aparecer para o usuário é a partir dessa informação aqui. E aí nós vamos ter uma função de contagem que vai contar quantos itens entraram aqui, tá? Para facilitar, vou pedir para vocês fazerem o seguinte, ó. Pedir para vocês inserirem uma linha aqui na linha 1, ó. Insiram uma linha aqui. Show. Aí aqui, ó, eu vou colocar um conte.valores e vou mostrar algumas células para ele aqui, ó. Vou até a linha 900. Ah, exagerei? Exagerei. Tá, ó. Pus um conte valores de F3, né? Por que F2 não? Porque F2 é o rótulo, ele não entra na contagem. Função conte valores vocês lembram, né? Ó, falta um minuto para que vocês entram de novo, tá? Tá. Conte valores vocês lembram, né? Sim. O que a conte valores conta? Conta a quantidade de linhas Células. sem quebrar, sem quantidade Só de os linhas sem preenchidas, valores, né? só os preenchidos. Se tiver algum quebrar, um sem estar Vazia, preenchido, acho que não ele vai não conta. mais. Ele conta número e texto. Tá? Vou dar um... Quanto que deu aí de vocês aí? 6. Eu Beleza. botei uma a mais. Beleza. Aqui no enquanto eu vou deixar 5, tá? Bom, aí, para não ficar muito no mundo da imaginação, tá? Deixa eu mostrar um negócio para vocês. Ó,
Isso aqui é um processo parecido que nós vamos fazer lá, tá? Claro que o nosso vai ter mais detalhes. Essa aqui é a ideia, ó. Então, eu tenho uma base que tem as informações, tá? Eu tenho as tabelas dinâmicas, fazendo um resumo. Aí eu venho na parte da visualização, ó. Então, ó, tudo aquilo que a gente vai definir lá na nossa tabela como categoria 1, 2 e 3, depois vai virar um botão assim, ó. Tá vendo, ó? E aí eu faço a análise dos dados clicando nesses botões, ó. Então, exemplo. Aqui eu quero ver tudo o que aconteceu com a montadora Audi. Cliquei Audi aqui, ó. Todo esse painel agora é Audi. Eu quero ver Audi e BMW, ó. Audi e BMW. Tá vendo? Ah, eu quero ver uma categoria específica, ó. Então, quando eu olho aqui, ó, isso aqui vai induzir minha análise, ó. A categoria que mais vende é o sedã médio grande. Então, eu vou pegar aqui, ó, sedã médio grande. Cliquei. Agora a informação do sedã médio grande. Tá vendo, ó? O sedã médio grande, essas montadoras só tem 2 carros, ó. O A4 e o Série 3. Quem vende mais, ó? Até aqui era BMW, tá? BMW, isso. Esse aqui é da Audi, ó. E aqui, qual é a montadora que vende mais? Aí, o que eu posso fazer? Aqui, ó, ela tá por mês, tá? Mensalmente. Aqui eu já tô vendo por ano. Então, eu posso vir aqui, ó, colocar alguém nessa brincadeira. Vou colocar a Mercedes-Benz nessa brincadeira, ó. Já entrou a Mercedes aqui, ó. Olha lá, ó. Mercedes tá vendendo mais, ó. Nessa categoria, tá? E aqui eu tenho a venda do carro, ó. Um aqui começou aqui, ó. Nessa época, Mercedes fez alguma coisa, ó, para vender mais, tá? Aí eu vou pegar aqui, ó. Ah, não quero ver esse segmento, ó. Tirei o segmento. Agora eu tô vendo todo esse mercado. Vou analisar esse crossover médio, ó. Vou procurar aqui crossover médio. Pronto, ó. Então, crossover médio eu só tenho 2 carros. A Mercedes já não entra nesse segmento. Quem que eu tenho, ó? Tem o Audi Q3 e a BMW X1. Então, ó que interessante. Isso são dados reais, isso aqui, tá? São dados de emplacamento de veículos, ó. O X1 tava navegando aqui, né, ó. Aí veio a Audi, ó. Lançou o Q3. Aí tem aquele período, né, de lançamento. Aí você começa a investir em divulgação. Aqui foi o ponto de ruptura, ó. Você pega aqui, ó. O último mês, Q3 começou a vender mais, ó. Ó a tendência do Q3. Tendência de crescimento. Se eu pegar aqui a tendência do X1 da BMW, ó. Tendência de queda. Então, se esse mercado fosse só 2 concorrentes, como é que você avaliaria isso? O mercado, gente, ele é limitado, tá? Pensa no mercado como um grande gráfico de pizza. Ele é limitado. E aí, como é que funciona? Para um ganhar mais, ó, para um ganhar mais, o outro tem que vender menos. E é isso aqui que você avalia, ó. O mercado desse segmento aqui, né, dos crossovers, é limitado. Então, o cara que comprava BMW passou a comprar Audi. Então, essa ideia aqui é o que está por trás do que nós estamos montando. Então, nesse momento embrionário, vamos dizer assim, fica difícil vocês, o que vai sair daqui? Mas vai sair algo muito melhor do que aquilo. E muito melhor ainda, porque são informações de vocês, tá? Então, aqui é o seguinte, ó. Nós temos que criar a ferramenta para caso amanhã eu colocar alguma coisa aqui, ele aumentar. Nota aqui, ó, que já está aumentando, de vocês está funcionando, correto? Então, ó, para nunca mais nós mexermos nesse daqui, vamos fazer uma nomeação. Então, todo mundo na guia fórmulas, definir nome. Então, ó, guia fórmulas, definir nome. O nome disso aqui, ó, todas as nossas nomeações que são para alimentar as validações, nós vamos colocar assim, ó, lista alguma coisa. Ó. Esse aqui é lista
forma, pagamento. Então, ó, vamos colocar nomes amigáveis aí, né? Para depois a gente souber que nós fizemos aqui. Lista, forma, pagamento. Aqui embaixo, no refere-se a, é o que vai entrar o desloque, ó. Desloque. Desloque. Eu vou ancorar no rótulo. Então, assim, ó, se eu tô ancorado aqui e eu quero que ele comece a ler daqui, ó, o lins, que é o próximo argumento, vai ser quanto? Quantas linhas eu tenho que me deslocar se eu tô aqui para chegar até aqui? 1. Então, aqui nós vamos digitar 1, ó. Ponto e vírgula 1. Tá? Como nós ancoramos aqui, nessa coluna, a informação que eu quero tá nessa coluna, ou tá na própria coluna onde nós referenciamos? Na própria coluna. Então, o calls, que agora seria o calls, né? O calls vai ser 0. Porque nós já estamos nela, ó. Vou jogar call 0 aqui. Lado, isso. Agora o seguinte, ó. Aquele conte valores, ele entraria aqui. Só que nós não fizemos ele aqui em cima. Uhum. Então nós vamos pedir para o Excel pegar o que tiver nessa célula, ó. Ele pega. F1. Ponto e vírgula 1, porque é uma coluna de largura, ó. Então nós fizemos assim, tá? Todos os deslocks que nós fizemos no nosso controle, ele vai sempre buscar o conte valores da célula que estiver acima dele. Legal? Aí vocês só me dêem um ok aí quando de vocês já estiverem pronto. Eu fui já. Foi. Foi aí, Diegão. Tamara, foi? Tava no mudo, foi lá. Beleza. Tamara, foi? Foi. Beleza. Aí, ó, como é que nós vamos verificar se isso está funcionando? Nós vamos voltar aqui na guia Fórmulas e clicar aqui, ó, no gerenciador de nomes. Automaticamente o Excel vai listar as nomeações, né? Ó. Notem que isso aqui é a tabela lá que nós criamos, tá? Quando vocês clicarem aqui, ó, o Excel vai circular só a parte que tem as opções, ó. Você vai clicar aqui embaixo no refere-se a. Automaticamente o Excel vai demarcar só essa parte tracejada e a parte que ele está enxergando. Beleza? Bom, aí nós vamos... Essa primeira está feita, ó. Nós vamos lá no registro, vamos selecionar essas 3 células aqui, ó. Vamos na guia dados, validação de dados, lista. Aqui nessa telinha, nós vamos clicar em quem? No F3, lembra? O F3 vai abrir a caixa de nome, e aí nós vamos jogar aqui o lista forma de pagamento. Então vou dar um ok aqui, ó. Pronto, ó. A lista de forma de pagamento já está aparecendo aqui. Se eu for lá na planilha regras e colocar um item embaixo, automaticamente ele já vai aparecer aqui. Não preciso mais fazer manutenção disso. Funcionou de todo mundo? Funcionou. Diegão? Foi. Tá. A gente vai fazer assim, ó.
depois que a gente definimos todas as validações, nós vamos fazer o Excel gerar alguns números para a gente andar no... Na verdade, assim, ó, hoje a gente vai só se prender a fazer parte das validações. Tá? Isso aqui a gente vai fazendo com calma. Quando a gente tiver as validações prontas, eu vou vir na outra semana com dados fictícios, para a gente poder dar andamento na aula e vocês vão trabalhando com os dados reais de vocês, porque não dá também, né? A gente está fazendo conta de gasto, fala, ô Diego, mostra aí, deixa eu ver seu gasto. Aí tá lá o Diego, fui na feira, comprei 5 quilos de abacate. Aí a Isa vai falar, porra, mas nem mandou abacate aqui para casa, para quem foi? Aí já, né? Já pode dar confusão, não quero confusão com ninguém. Beleza. Rodrigo, o meu não foi. Tá, deixa eu dar uma olhadinha na sua tela, eu vou parar de compartilhar aqui, tá? Tá. Mostra aí a sua. Aqui as regras. Tá. O conte de valores está funcionando. Vai lá no guia fórmulas. Gerenciador de nomes. Aí, ó. Tá vendo ali, ó? Ele entrou um maisinho ali, ó. Tira aquele mais lá embaixo, ó. Tira esse mais e coloca ponto e vírgula. Aí embaixo no desloque, ó. Tá vendo, ó? 0, tira tá. um ponto e vírgula aí. Clica nesse verdinho aqui, ó, para ele validar. Vê agora. Clica aqui embaixo no refere-se a. Não tem problema não. Fórmulas. Vai lá, gerenciador. Clica aí embaixo aqui no refere-se a, pra gente dar uma olhada. Não, clica no isso. Clica aí nessa parte branca. Pronto, ó. Só que o seu, ele tá enxergando um a mais. Eu já sei o que é. Pode fechar aí. O seu conte valores tem que começar da linha 3. Vai lá em cima na linha 5. Aí, ó. Ele começa na linha 3. Ah, tá. Beleza? Vai lá agora. Vamos ver. Ah, muito bem. Beleza? Beleza, obrigado. Nada. Calma. Beleza. Bom, categoria aqui, ó. Se eu fui no mercado, né? Só pode ser alimentação, correto? Ou tem alguma outra definição? Não. Então, Não. a alimentação vai entrar aqui por enquanto. Eu vou digitar, né? Aqui foi a alimentação. Alimentação. A bebida não vai ser alimentação no mercado. Depende. Quem vai ver seu controle é bom colocar alimentação e bebida depois, né? Ou ocultar, fala que foi arroz. Bom, pessoal, aqui eu não sei se nós teremos 4 categorias, tá? 4 categorias é um nível de detalhe muito grande para a gente chegar no último. Bom, então alimentação. Aí, categoria compras. Compras do mês, pode ser? Pode. Compras do mês, beleza. Aí nota, ó, que esse item aqui, ó, a gente já esgotou, tá vendo? Ó? Não tem categoria 3 e 4 para ele. Não tem. Uhum. Agora um exemplo, imagine se eu coloco assim, educação. O que foi isso aqui? Cursos livres. O que foi? Idioma. E foi o idioma qual? Ah, esse aqui foi o curso de inglês. Ah, eu também tenho o curso livre, que foi o quê? Informática. Olha lá, que foi um curso de programação. Então, tá vendo que dependendo das categorias, a gente vai ter um nível a mais e a menos de detalhamento. Às vezes o esforço vai ser para ficar trazendo esses aqui para outras categorias. Então, estão começando a compreender o que vem a ser a categoria?
Sim. E assim, ó, o que vocês têm que pensar? O que eu colocar aqui, ó, eu posso ter um gráfico depois para saber, dentro de cursos livres, o que eu gastei mais. Foi idioma ou foi informático? Dentro de informática, o que eu gastei mais? Com curso A, B ou C? Tudo isso Posso vai... indicar Pode? uma outra coluna aí para colocar? A gente Pode. colocou a descrição lá, que era mercado e tal. Tem como colocar o nome do estabelecimento, da loja? Tinha um aqui, Gu, que chama observação, ó. Tá, Que seria a ideia dele, né? tá beleza. Tá. Então, nesse caso aqui, ó, categoria 2 e 3, vamos deixar vago. Observação. Qual que é o mercado que você vai, Gu? Princesa. Princesa. Mercado Princesa, eu coloquei. Mercado Princesa. Essas duas células aqui, elas vão vir automáticas. A gente não vai preencher, tá? Então, pelo fato da gente não preencher, ó, o ideal seria o seguinte, ó. Eu vou clicar nesses dois rótulos e vou colocar eles de uma cor diferente, ó. Assim eu sei que esses aqui eu não preencho. Beleza? Bom, Uhum. o valor do mês é uma simples divisão, ó, do valor total pela quantidade de parcelas. Só dividir, ó. Não se assustem que quando vocês fizerem, por se tratar de uma tabela de dados, ele muda a conotação, ele não mostra a célula, ele mostra o nome do campo. Campo valor total dividido pelo campo quantidade de parcelas. Certo. Legal? Aí eu já posso pegar essas células aqui, ó, e já vou formatar para a moedinha aqui, ó. Formatei para moeda. Vou lá no do valor total também, ó, e vou formatar para moeda. Uhum. Bom, aí, o que nós vamos fazer, ó? A gente vai fazer um negócio um pouco diferente aqui, ó. Aqui onde está escrito ano, mês, vocês vão colocar ano, só ano. Escrever em ano aqui. Vocês vão para a coluna P, escrever mês. E essa aqui depois a gente vai pintar também de laranjinha aqui, ó. O valor ano e mês. Bom, lembra que nós preenchemos a data do vencimento? Uhum. Então aqui, ó, eu vou pegar a função ano e vou lá buscar o ano do vencimento, ó. Ele já vai me trazer. E é isso aqui depois a gente vai formatar para número, ó. Formatei para número. No mês, ó, deixa eu colocar aqui. No mês, eu não vou usar a função mês, porque a função mês vai retornar 1, 2, 3. Tá? Eu vou usar a função texto. Texto. Vou lá buscar o texto da data de vencimento também. Vocês vão querer abreviado ou completo o mês, o nome do mês? Abreviado. Então aqui, ó, vou colocar 3 M's. Ele vai escrever o nome do mês. Agora, se eu quiser a primeira letra do mês em maiúsculo, eu coloco a função pri maiúsculo aqui, ó. Tá? Se eu quisesse o nome do mês completo, aqui colocaria 4 M's. Sempre entre aspas.
Oi. Beleza. Olha lá, ó, já mudou. Vocês notaram que essa tabela, quando eu mexo em uma função, automaticamente o Excel arrasta? O Super inteligente. que isso permite? Que não falte função e o seu resultado não saia errado. Cara, esse negócio aí da tabela, pra mim, agora foi o melhor até agora aqui. Tipo, vai muita coisa. Dá pra adiantar bastante coisa com esse negócio da tabela. Já tinha visto em alguns lugares pronto, né? Mas não como faziam. Né? Eu achava que era uma coisa mirabolante. E não é tão difícil assim. Então, Isis, eu vou aproveitar essa sua deixa. A gente vai fazer um negócio um pouco diferente que eu não tinha planejado para vocês, tá? Ai, meu Deus. Desculpa, galera. Você pode pegar uma base de dados também e transformar ela em tabela, entendeu? Selecionar tudo, transformar em tabela, que aí já fica mais fácil também. Aí nesse caso que o Gustavo complementou, Isis, é assim, ó, no nosso caso, nós iniciamos do zero a tabela. Agora, se você já tem os dados, você faz o mesmo processo. Aí ele converte seus dados para a tabela. Uhum. Beleza. Deixa eu ver onde tá o negócio aqui. Calma aí, gente. Gente, o meu nunca dá certo de primeira vez. O meu não ficou texto. Só Jesus. Vamos lá, deixa eu ver aí. Ai, No meu mês, pai. Tamara? É. Peraí. Até coloquei aquele em maiúsculo também para ver se ficava igual. Dá Enter. É porque a sua célula tá para texto. Vai lá na guia, página inicial, põe, assim, dá um Enter, porque você tá no modo de edição, ele não vai deixar você mudar. Seleciona essas células aí. Vai lá, página inicial, põe geral. Dá um F2 e dá Enter. Clica duas vezes ali onde tem a funçãozinha. Pronto, dá Enter. Pode dar Enter. Pronto. Então, é só porque tava texto lá. Isso. Entendi. Obrigada. Tá. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou mandar um arquivo para vocês para explorar um pouco mais o que é a tabela de dados, tá? Tá. Peguem lá, vou colocar agora no WhatsApp. Esse daí que nós estávamos, vocês podem salvar eles e fechar por enquanto, tá? Para não ter nenhuma confusão aí. Fecha ele e abre só o outro. Estão enxergando aí minha tela? Sim. Beleza. Então assim, ó, Isis, aqui nesse modelo, ó, nós já temos os dados, tá vendo? Uhum. Então o que nós vamos fazer? Converter isso aqui numa tabela, ó. Guia inserir, tabela. Peraí que o meu foi errado aqui. Tabela. Tá vendo, ó? Uhum. Como que o Excel reconhece que tem rótulo?
Porque ele busca na primeira linha. Se na primeira linha for tudo texto, ele sugere que é rótulo. Então, todas as tabelas têm que ter rótulo, tá? Ela funciona melhor assim. A hora que vocês derem OK, o que ele fez? Ele mudou aqui, ó. Ficou azebrada. Como é que se identifica se isso é uma tabela ou não? Não é olhando se tem células uma de cada cor. Se eu não me engano, eu até fiz isso com vocês lá na aula de validação de dados, de formatação condicional. Tá? Tá aqui, ó. Você clica no meio dela, você vai olhar aqui em cima, ó. Ele vai abrir ferramentas de tabela. É assim que se identifica se é uma tabela. Uhum. Beleza? Beleza. Bom, aí vamos começar a mostrar para vocês os recursos da tabela. Ó. Primeira coisa que eu vou pedir para vocês, vocês vão clicar em qualquer célula aqui, apertar Ctrl ou setinha para baixo. O Excel vai para a última linha, correto? Uhum. Aí eu vou pedir para vocês clicarem na coluna H. Que não tem nada da tabela ainda, correto? Notem que aqui, nesse momento, ó, eu acabo perdendo a referência do que é cada campo. Eu não sei mais o que é isso. Posso até... Mas eu não sei o que é esse valor, o que é esse outro valor. Tá vendo? Se fosse num arquivo comum, você teria congelado os painéis, correto? Por se tratar de uma tabela, ó, quando você tiver com alguma célula da tabela selecionada, ó, a identificação das colunas vira o rótulo da tabela. E ele insere um filtro também. Sensacional isso. Sensacional. Adorei. Legal? Bom, eu vou pedir para vocês descerem um pouco a tela de vocês até visualizar a linha 3726. O que a tabela também permite? Fazer isso aqui, ó. Eu vou vir aqui na guia design, da ferramentas de tabela, né? Lembrando que isso só aparece se eu tiver selecionado alguma célula dentro da tabela. Se eu tiver fora, Desculpa, você pode repetir isso aí que eu me perdi aqui, que eu tive um problema com o mouse? Fez a tabela? Sim, a tabela eu fiz. Você deu um Ctrl para baixo? Sim, estou na última linha. Olha aqui, ó, a identificação das colunas, ó, mudou. Ele passou a ser o rótulo dos campos. Sim. É isso que ele fez. O meu, ele não fez. Clica numa célula dentro da tabela, não pode ser fora. Clique em qualquer célula aqui dentro, qualquer uma. Mudou. Beleza? Bom, aproveita que você já está clicado aí, ó. Você vai vir aqui na guia ferramentas de tabela e vai clicar aqui, ó, linhas de totais. Automaticamente surge uma última linha de total. E se você quiser, você pode mudar o cálculo aqui, ó. Tudo pronto já, ó. Apareceu. Tá vendo? Ó? Eu posso também pegar uma outra coluna aqui, ó, e fazer um cálculo, ó. Aqui eu quero tirar o máximo, ó. Ah, quero ver o mínimo. Ó, o máximo. Quero ver o mínimo. Isso aqui já tá pronto, ó. Você não precisa fazer nada. Quero ver o desvio padrão disso aqui, ó. Desvio padrão, pronto. Claro que se for uma coluna que é texto, você só vai fazer contagem, ó. Não dá para fazer soma nem nada, só contagem, tá? Legal até aqui? Bom, Não. isso aqui nós não vamos utilizar, tá? Vou pedir para vocês voltarem aqui, ó, desmarcar, ó. Esses aqui, ó, linhas em tiras, é para ficar uma linha assim, uma linha não, ó. Se você marcar colunas em tiras, ele faz uma coluna de cada cor. Fica com essa papagaiada aí, que isso daí pra gente não importa nesse momento. Era só para mostrar para vocês linhas de totais. Pedir para vocês subirem. E agora sim, ó, como é que o Excel se comporta, ó? Aqui, quando vocês escreverem alguma coisa no rótulo, né, sempre à direita, a tabela incorpora esse novo campo para ela. Então, escrevi ano, ó, automaticamente
já ficou demarcado com outra cor. Significa o quê? Que esse campo agora faz parte da tabela. Aí eu vou pegar aqui, ó, eu quero o ano, igual ano, ó. Se eu clicar na mesma linha, ele faz aquele arroba. Ele faz aquele arroba o nome do campo. Se eu clicar numa célula em outra linha, ele mostra a referência de célula. Só que ele vai ficar ruim, né? Porque ele vai descer uma abaixo, não tem sentido. Então é uma forma mais segura aí de fazer certinho, ó. Rodrigo, então se eu, aí no caso, você incluiu a coluna ano, se eu pular qualquer coluna, né, deixar ou por erro ou intencionalmente mesmo, a outra coluna já não vai conseguir mais aplicar essa função, essa questão aí da tabela, né? Não, ele já não entra. Não pode pular. E linha inteira também, tá? Se você pular uma linha inteira, ele mata a tabela até na linha antes do buraco. Uhum. Beleza. Olha lá, ó. Quando eu der um Enter, automaticamente ele dá aquele duplo clique até o fim. Nem preciso me preocupar com isso. Tá? Aqui na função texto, que nós vamos fazer, né? Ó, aqui vai ser a função texto. Diferente do que nós fizemos lá no nosso controle, o formato, eu vou pra vocês colocarem aqui, ó. Exemplo, se você colocar 3Ds, ele vai escrever o dia da semana abreviado. Colocar 3Ms, vai colocar o mês abreviado. Se colocar 4, ó, 4 aqui, ou 4 aqui, ele vai fazer certinho. Então, a função texto, ó, parte dela vai pegar uma informação que está dentro da tabela e outra parte que está fora, ó. Quando a parte que está fora, ele faz normal. Aqui nós vamos fixar o quê? Linha, coluna, nada ou tudo. Ó, não peguei essa não. O H11. H11. O que nós vamos fixar? Eu Tudo, acho que né? tudo, mas não sei se precisa, né? Não precisa, só linha. Aqui, ó, só linha resolve, ó. Ó, se eu colocar 3Ds, ó, ele faz abreviado, ó, 4Ms. O M é o único que tem, ó. Se você colocar 5Ms, ele coloca a primeira letra do mês. Isso não funciona com dia, tá? Só com mês. Bom, aqui do lado nós vamos fazer a função mês, né, ó, igual mês, vou buscar o mês da data. E agora, através do número do mês, nós vamos definir o trimestre, ó. Bom, ó, falta exatos 4 minutos. Então, em 4 minutos, vocês vão fazer esse PROC-V para trazer qual é o trimestre. Agora é com vocês. Pra vocês sentirem como é que a tabela se comporta. Lembra do PROC-V certinho.
Diegão, deu certo? Eu tô quebrando aqui, eu não consegui fazer, mas eu vou fazer isso aqui. É que eu não tô lembrando, cara. Eu sei, esqueço dessa daí. Aqui, ó. PROC-V, valor procurado, é o número do mês. Onde ele vai procurar? Daqui até aqui, ó. Vai pegar o segundo campo, porque o meu campo de interesse é o nome do trimestre aqui, ó. Certo? Por isso que aqui é 2. E o tipo de busca 1. Para ele buscar por faixas. É a busca por faixas, Isis. Ah, tá. Por isso que eu não tinha entendido como é que ele tinha pensado essa lógica do 1 ao 3 ser o primeiro trimestre. Porque é por faixas, lembra? Né? E aí tem que estar em ordem crescente. Entendi. Se eu tivesse deixado sem o último critério. Ele assume um. Ele assume um. Tá. O problema não é esse. O problema é que no trabalho, imagine que você está procurando o código de curso, tá? Está fazendo um controle para fazer algum levantamento com código de curso. E você colocar nada, ele corre o risco de trazer um código que não é o que você está dando para ele. Porque ele vai buscar por faixa. E aí, se coincidir da matriz tabela ter uma ordem parecida com ordem crescente e não tiver o que você procura, ele vai trazer como resposta um dado de um outro código. Por isso você tem que se habituar a usar os 4 argumentos do PROC-V. Tá. Beleza. Foi aí, Di? Tamara, funcionou, Tamara? Foi. Só assistindo agora, nesse momento. Não, mas você fez esse aqui? Não. Faz aí, por favor. Eu parei aqui nesse função texto. Então, beleza, vamos lá, vou voltar lá, ó. Eu vou colocar aqui na tela, aí você faz, ó. Põe igual texto, né? Igual texto, aí você vai abrir parênteses, vai clicar lá na tabela, no campo data, ponto e vírgula, clica nessa célula e coloca esse cifrão aqui. Ô Isis, tem um porém, Isis, Diego e Tam. Quando você usa tabela especial, Isis, você tem que fechar o parênteses, tá? Tá. E não dá aquela mamata lá de falar, você esqueceu o parênteses, posso colocar para você? Quando é tabela, você tem que pôr. Tá. Texto. Na hora que você tiver feito esse, você me avisa, tá? Para eu mudar pro próximo, para você ver. Fiz, mas as outras embaixo não mudaram. Aí eu tenho que puxar? Não, ó. Não. A hora que você der Enter, era para ele ter feito. Ele não fez? Deixa eu ver. Não, ficou tudo valor. Ah, é porque você não colocou o cifrão aqui, ó. Ó. Você não colocou o cifrão aqui, ó. Ah, tá. Não coloquei mesmo, não. Agora foi. Foi. Beleza. Aqui no mês você só vai fazer isso aqui, ó.
Foi também. Beleza. E aqui você vai fazer o PROC-V, ó. Não esquece dos cifrões aí, ó. Tem cifrão aqui, cifrão aqui. Funciona, filho? Queira deitar dentro com você. Vamos lá? Hein? Então vem. Vem cá. Foi. Beleza. Agora, ó, vocês viram o comportamento dentro da tabela, né? Ele cria aquele arroba campo. Agora eu vou mostrar para vocês o comportamento fora da tabela. Antes disso, eu vou pedir para vocês clicarem aqui na tabela. Clicaram? Ele vai abrir a guia Design da tabela. Vocês vão clicar na guia Design e vão procurar esse campo aqui, ó. Tabela 1. Tá vendo? Aqui eu posso dar um nome para essa tabela. Isso aqui é interessante. Dependendo do que você vai fazer, dá um nomezinho para ela. Então aqui, ó, vou colocar o nome de base vendas, ó. Base vendas. Então, ó, repetindo. Cliquei na tabela, cliquei em design. Vim aqui, ó, nome da tabela. Aqui vai estar a tabela 1, tabela 2, tabela 3. Mudei para base vendas. Isso aí pega um pouquinho da parte da nomeação, né, Rodrigo? Em vez de eu fazer a nomeação, eu posso mudar o nome aí e a tabela já vem com esses outros artifícios dela, né? Quase. Quase. Não pode, porque assim, ó. Se você nomear por aqui, você está nomeando células. Aqui você está nomeando a tabela. Então, qual que é a diferença? Quando você nomeia células, fica estático. Se inserir mais dados, não muda. Quando você dá um nome para a tabela cresce e aquele nome já contempla tudo. O nome da tabela é opcional. Ela já vem com nome. Ela vem com nome sequencial. Tabela 1, 2, 3, 4. Tá? Então, dar o nome para ela fica mais fácil. Por exemplo, eu tenho um arquivo aqui que uma colega fez, e aí ela tem várias tabelas e ela colocou nome, né, para identificar, para saber. Por isso que eu achava que era uma coisa assim extraordinária, eu não tinha sacado como é. Mas assim, ela veio aqui no nome, tá? Tá. Ó, como é que você vai identificar, Izzy, se ela fez errado, tá? Seguinte, ó. Eu vou pegar o meu aqui e vou colocar um aqui, ó. Vocês não vão fazer isso não, peraí. Ó,
No gerenciador, ó, o desenho é bem sutil, ó. Ó. Aquilo que é nomeação fica parecendo um calendáriozinho, ó. Ó, fica o que é a base Tabela, né? é que nem um calendário. Agora o que é nomeação, ó como é que ele fica, ó. Em alguns ele fica um desenho que parece uma etiqueta. Dependendo da versão do Excel, ele fica assim, ó. Somente duas células em azul. Ó a diferença aqui dos desenhos, ó. Para mostrar que ali, quando é a nomeação, eu tenho só as células selecionadas. E quando é uma tabela, ele mostra o conjunto todo como se fosse uma tabela tipo de calendário, né? Isso. Exatamente isso. Aí o seguinte, ó. Essa base toda, nós queremos os registros. O registro exclui o rótulo, tá vendo? Então nós vamos contar quantos registros tem essa tabela. Assim, ó. Função conte ponto valores. Coloquem aí e aguardem. Vamos aguardar vocês. Colocaram só conte ponto valores? Sim. Todos vocês nomearam como base vendas? Eu vou escrever aqui, ó, base vendas. Ele já vai reconhecer, ó. Quando eu abrir um colchetes, ele mostra os campos da tabela, ó. Ele lista para mim os campos. Só que o que nós queremos é os dados, não é? Aqui embaixo, ó, vai ter um hashtag dados. Eu fecho colchetes e fecho parênteses. Até é mais fácil de ler, né? Ele não está deixando eu selecionar. Você abriu colchetes? Abri. Aí eu clico no hashtag dados, ele não faz nada. Você fechou colchetes? Ainda não. É só clicar e fechar? É, clica 2 vezes no hashtag dados. Ah, ele entrou. Beleza. Ah, tá. Foi. Foi? Foi. Beleza. Foi aqui também. Bom, então, ó, nós pegamos uma área de dados sem o rótulo. Agora nós queremos a soma do campo vendas, ó, igual soma de quem? Do base vendas do campo vendas. Pronto, ó. Só fazer isso. Só quando tiver ok, vocês me avisam. Foi. Ok aqui também. Agora eu quero a média, ó. Igual média de quem? Do base vendas, do campo vendas novamente, ó. Foi. Foi aqui também. Olha lá, ó. O máximo de quem? Do base vendas, do campo vendas.
Foi? Foi. Beleza. A primeira data da venda, ó, que era a função mínimo de quem? Do base vendas, do campo data. Data. E depois eu quero o máximo de quem? Do base vendas, novamente do campo data. Campo data. Fica até fácil fazer função assim, né? Não é? Nossa, tô encantada. Foi, hein? Foi. Bom, Foi. legal. Eu vou pedir para vocês, isso aqui foi inserido no Excel para a tabela especial a partir da versão 2013, tá? Se alguém de vocês tiver antes do 2013, tiver aquele Excel aqui em cima é cinzinha, não vai funcionar. No meu caso. No meu caso também. Sério? O seu caso também, Tamar? Não, eu acho que não. O dela é aquele verdinho já. Mas qual é o seu? O seu é verdinho também. Não é verde, não. Deixa eu ver sua tela aí. Acho que o seu é 2013. É minha? Calma aí. O meu é 2007. Eu tô tentando ver se eu consigo um mais atual. Tá vendo? Clica aí na tabela. Vai lá no design. O dela é 2010. O dela não tem. É. Tá, Pode então, parar, Rodrigo? pode parar. Bom, então a gente vai fazer de uma outra forma aqui, tá? Depois eu mostro para vocês qual seria a diferença. Tá. Aqui, ó. Existe um grupo de funções que ela interage com o filtro. Então, exemplo, se eu vier aqui, ó, estado, e colocar só o Rio de Janeiro, os totais não mudaram, tá vendo? Aí eu posso induzir a um erro. Imprime isso aqui, vai sair errado. Então, as funções chama-se subtotal. Então é o seguinte, ó. Cada função, cada número dentro do subtotal representa uma função, ó. Essa daqui, o conte valores, deixa eu lembrar o número dela. Aqui vocês vão colocar, ó, 103, aqui 109, 109, não, 101 é a média. Isso. O máximo acho que é 105, aqui é 104. Deixa eu ver. Tá vendo? Na hora de mostrar funções, eu vou explicar para vocês, ó. Cada função tem um número. O máximo é 104 e o mínimo 105. O máximo é 104 e o mínimo é 105, 104. Colocaram esses números aqui? Sim. É uma função bem simples, ó. Igual subtotal. Vocês sempre utilizam, dê prioridade para essas aqui que são da casa da centena, tá? Elas têm uma diferencinha, é mais seguro usar essa. Ó. Então, 101 é a média, 102 é contínuo, 103 conte valores, 104 o máximo, 105 o mínimo. Ao invés de digitar o número, vocês vão clicar na célula ao lado, que eu pedi para vocês colocarem. Aí depois vem, ó, base vendas, do campo, do hashtag tudo, né? Hashtag dados.
Uhum. Olha lá, ó. Igual subtotal. Vou clicar na função 109, que é o soma de quem? Do base vendas, do campo vendas. Se eu digitasse 109 aqui, ia funcionar do mesmo jeito, tá? É que outra forma acaba ficando mais prática. Aqui embaixo, de novo, subtotal, ó. Só que eu pego o número que está aqui, do base vendas, do campo vendas. Os números vão se repetir, não esquentem por enquanto, tá? Ó. 104, do base vendas, do campo vendas. Subtotal do campo data. Vocês vão ver a diferença agora. Beleza? Beleza. Filtra, Isis. Filtra aí um segmento ou uma região. Filtra para você ver a diferença. Tá, eu vou querer segmento vestuário. Beleza. Olha os totais mudando no subtotal. Já mudou já. Muito mais seguro, né? Uhum. E aí, vou botar região sudeste. Uhum. Você está fazendo uma pesquisa de mercado, percebeu? Uhum. Ainda tem o ano. Eu poderia colocar 2020. Show. Então, é a função subtotal. Isso. Agora, Rodrigo, você falou para a gente colocar ali, né, na coluna G a identificação, né? O número de cada função, né? Aham. Mas isso porque a gente não tem a fórmula no nosso, é isso? Não, não. Era só para ficar mais rápido, ó. A hora que você escreve subtotal, ó, ele te mostra, ó, o número e a função correspondente, tá vendo, ó? Uhum. Aí eu pedi para vocês usarem o quê? Os da centena, que é mais seguro, ó. Tá tudo aqui, ó. 100 Tá. é a média, 102, 110 é a variança. Eu poderia clicar aí, né? Escolhendo. Poderia. Tá. Beleza. Tá, Mara, funcionou? Tá sem som. Funcionou. Tá. Ô, Isa, a diferença é isso aqui, ó. Que você e o Diego não vai ter. A Tâmara pode acompanhar, ó. Eu vou clicar aqui na tabela. Lá na GV você vai conseguir fazer, tá? Tá. Ó. Vou clicar aqui, ó, em Design. Vou vir aqui, ó, inserir segmentação, ó. Vou pedir a segmentação da região e do estado. O que que ele vai fazer para mim, ó? Ele cria um filtro que é mais amigável, ó. Olha a minha tela, ó. Eu clico aqui, ó, ele filtra os dados, ó. Eu não preciso ir lá na tabela e escolher o filtro, né? Não. Ali em cima. Entendi. E aí, com isso, ó, Eu posso levar essa... Desculpa.
A subtotal, ó, resume os dados com base nos filtros. O que você ia falar? Essa segmentação de dados que você colocou aí, eu não precisaria estar nesta mesma aba aí, Não né? precisaria. Eu poderia levar para uma outra aba, né? Isso. E lá na outra aba você ter só um resumo de dados. Uhum. Tipo, não preciso mostrar para as outras pessoas a minha base de dados. Eu posso deixar ela oculta e mostrar só o que as pessoas querem realmente ver. Exato. Show. Só que essa proposta que você fez é a proposta lá do nosso controle. Uhum. Só que nós vamos fazer com tabela dinâmica. Aí, tabela dinâmica, no seu Excel vai ter a segmentação. Uhum. Entendi. Dúvidas? Não, por mim tá tranquilo até aí. Beleza. Só mais uma vez, assustado, né, com o Excel. Hã? Só mais uma vez assustado, né, com o Excel, os recursos dele. Ah, tem bastante, cara. Tem bastante. Bom, aí, deixa eu voltar aqui lá pro controle pra gente acordar o negócio, ó. Essa chamada aqui, logo, logo ela cai, tá? Eu queria que a Tá. gente gastasse o tempo, ou melhor, a gente pode fazer um negócio um pouquinho melhor. Essa parte aqui a gente já estruturou, né? Tá, bonitinho, já fizemos isso e isso. Já definimos o primeiro aqui. O que eu preciso que vocês pensem até sexta-feira são essas categorias aqui, ó. Aumentá-las, né? Ter mais categorias, né, no caso. Ter mais categorias. Uhum. Porque como é que vai funcionar? Um exemplo, lá o Diego vai falar assim, eu quero colocar categoria automóvel. Aí eles vai falar, eu quero colocar categoria 1, vestuário, e depois eu vou colocar sapato, depois eu vou, calçado, depois ela vai colocar sapato ou tênis, né? A Tava vai falar, eu quero colocar aqui educação. Eu vou juntar tudo que vocês falaram, e aí na próxima aula eu vou trazer aqui na regras já as categorias preenchidas, com as sugestões de vocês. Uhum. Bonitinho. Aí nós vamos começar a trabalhar com o conceito das segmentações, das validações encandeadas. Tá? Então, ó, aí deixa eu... É porque o ideal, assim, eu quero que vocês pensem nisso, não fazer agora na pressão. Pensem, porque aí na próxima aula a gente acaba fazendo assim. Já preenchendo, bonitinho. Quer ver? Deixa eu pegar um negócio aqui. Ó, esse aqui era um similar que eu tava montando pra mim, ó. Então, quanto que gastaria, tá vendo? Tal. Ó, aqui tem as regras, ó. Só que lá no meu, eu joguei um monte de coisa fictícia aqui pra fazer funcionar. Porque, ó, ficar preenchendo isso aqui, você tem que pensar no extrato, como é que você vai tirar do banco, como é que o banco vai vir. Aí aqui, ó, eu criei minhas categorias, ó. Então, um exemplo, eu coloquei aqui, ó, categoria 1. Categoria 2, tá vendo, ó? Categoria 3. Aí o que acontece? A minha categoria 2, que é alimentação, aí eu tenho trabalho ou casa. Aí depois ele abre almoço, eu posso escolher almoço, café, jantar ou mercado. Entendeu? Alimentação, casa, mercado. Foi uma definição que eu coloquei. Só que aqui no meu, eu trabalhei com o quê? Com tabela dinâmica para resumir esses dados. No de vocês, a gente não vai trabalhar assim. Porque para trabalhar com isso aqui, eu tenho que fazer formatação de dados. Programação. E aí eu não quero trabalhar com programação. A gente vai ter que fazer um outro conceito. Por isso que eu vou precisar, depois que vocês definam as categorias. Tá. Beleza? Até sexta que você quer, né? Até sexta, porque dá tempo de a nossa próxima aula vai ser na segunda.
Não, na próxima aula vai ser ou não vai ser na outra semana ainda. Na Rodrigo. outra semana, Por causa do exato. feriado, né? Isso. É, porque tem feriado. Ah, então dá pra vocês me mandar lá pra quarta-feira, então. Dá pra pensar um pouco mais. Tá. Tá bom? Uhum. Aí pensem certinho, Fechado. aí pega os controles que vocês já têm. O ideal é vocês definirem o que vocês querem ver. Porque a gente já vai montando e aí depois a gente carrega os dados com base nessas informações. Beleza? Uhum. Beleza. Beleza. Então era isso, pessoal. Por hoje acho que deu pra vocês terem uma noçãozinha aí. E aí acabaram ganhando aí no Vasco a parte da tabela de dados, né, Isis? Que a Isis gostou. Ai, gostei mesmo. Já sei agora. Já penso em algumas coisas aqui. Gostei. Deixa eu fazer. Ó, a gente tem 10 minutos aqui. Deixa eu aproveitar